Matheus, a gente vai falar hoje sobre o livro Lidere com Isso em Mente. E esse livro a gente não tem nenhuma cópia física dele aqui para mostrar, porque tu mandou todos os líderes de ministério na igreja lerem o livro, que a igreja comprou para cada um, e depois cada líder, depois de ter lido, passar para o seu líder auxiliar mais imediato, para depois ir passando adiante, porque tu queria que toda a igreja lesse esse livro, e depois ainda tu pediu prestação de contas ao longo da leitura sobre o que foram entendendo, o que podia ser aplicado na igreja. Por que essa ênfase tão grande em toda a igreja, todos os líderes lerem esse livro? O que tu viu nele que tu queria que todo mundo captasse? Eu tive acesso ao livro e fui instigado para ler ele, primeiro por uma palestra do autor do livro. Ele deu uma palestra e aí no meio da palestra ele começou a citar o livro e aí eu tinha até alguns meses antes ganhado o livro de presente do Bruno, um dos nossos pastores aqui, e estava ali ainda na fila de um livro para ser lido, e aí ele subiu para o topo da fila. E a promessa que o pastor fez ali na palestra dele era que eu ia conseguir entender uma coisa que eu sinto e não consigo explicar, que é o que ele chama no livro de isso. É tipo assim, por que algumas igrejas, algumas iniciativas ou alguns ministérios, eles avançam, a coisa dá certo, as pessoas têm prazer de estar ali, elas colam naquilo ali, grudam naquilo ali, aquilo ali faz todo sentido e outras não. E outras coisas que às vezes a ideia é tão boa quanto a proposta é de Deus, é bíblica, é uma coisa que realmente vai abençoar a vida de outras pessoas e aquilo não pega. Então ele começou a falar na palestra dele, depois o livro vai explorar isso muito bem, sobre esse sentimento que algumas pessoas têm, e às vezes algumas igrejas, e às vezes algumas equipes dentro da igreja, de que, cara, não tem outra coisa que eu poderia fazer na minha vida que não isso, uma outra forma de viver que não assim. E aí essa empolgação que ele traz, ele meio que vai sistematizando alguns elementos que ele foi encontrando ao longo do tempo, e a gente vai bater um papo sobre eles aqui, que assim, faz isso acontecer quando não tem, ou ajuda a preservar isso, porque uma coisa que ele repete bastante no livro é que se você tem isso, você pode perder isso. E se você não tem, você pode conquistar isso, né? Então que isso não é uma coisa estática, que alguns têm, outros não é tipo uma habilidade, é muito mais um estado de espírito, muito mais um sentimento, e ele conseguiu pegar e também colocar no livro ali como que a gente identifica isso nas pessoas. Porque você ter pessoas que têm essa vontade, esse desejo, essa empolgação, na sua equipe é muito melhor do que você ficar empurrando pessoas que você vê que não tem isso. Né? E no livro ele chama de isso, porque ele fala também que ele não consegue dar um nome. Então, para mim, assim, o livro falou de algo que eu já sentia há muito tempo e nunca tinha parado para sistematizar, organizar. Era só... Eu via isso em alguns, outros não, e pensava, como que esse cara não tem? Né? Então, isso que me levou a explorar esse livro. Eu acho legal de chamar o isso sem dar um nome, porque é um negócio meio intangível e que eu vejo no livro que ele consegue indiretamente ir capturando. E aí tu falou que tem vários aspectos desse isso, e um deles é a visão. Então ele fala que uma visão cativante inspira as pessoas, empolga as pessoas para participarem daquilo que a igreja está fazendo. E ele fala que é importante duas coisas: ter uma visão cativante e conseguir ficar relembrando as pessoas disso o tempo inteiro. Mas eu percebo que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade com a questão de visão, né, por dois aspectos. Né? Eu vou na padaria lá perto de casa, quando eu vou no caixa, ela tem atrás assim, um quadrinho de visão, missão, não sei o quê. E lá tá escrito alguma coisa meio idealizada, assim, tipo, ser a melhor padaria do Rio Grande do Sul, com atendimento, com excelência e amor pelo que fala, um negócio meio genérico e meio idealizado.
Então, eu percebo que muitas visões são assim e gera nas pessoas ou o negócio de visão não é importante, assim, é uma coisa meio uma formalidade que a gente faz quando faz um curso de liderança, assim, que tem que preencher lá, ou é uma coisa desconectada da realidade, assim, um negócio que tu anda na igreja no dia a dia, tu não vê aquilo acontecendo. Ah, ser uma igreja que reflete no nível os valores de Jesus e que todo mundo se ama e que uma coisa que não é conectada com a realidade. Então, qual é o desafio para criar uma visão cativante que se manifesta na realidade da igreja no dia a dia? Por que tantas visões acabam ficando lá numa parede e não conseguem influenciar como as pessoas vivem na igreja na prática? Talvez tenha 3 elementos que a gente pode colocar aí, né? Então, primeiro, a visão ela precisa atender uma necessidade real. Então, às vezes as pessoas elas vão criar as declarações em si de visão e a visão tá ali falando um monte de coisas que não é uma necessidade percebida pelas pessoas. Não é uma coisa que as pessoas falam assim, cara, valeria a pena viver minha vida para isso. Valeria a pena engajar, valeria a pena dedicar o meu tempo para ver esse tipo de coisa acontecendo. Então, muitas vezes, ah, não existe a necessidade que está sendo endereçada por aquilo. Segundo, a visão precisa partir da capacidade de quem está fazendo ou realizando aquilo conseguir realizar efetivamente. Então, tem pessoas que colocam, igual você falou assim, ser uma igreja que reflete isso, aquilo outro, e a igreja não tem a capacidade de fazer aquilo, né? Não existe elementos suficientes ali dentro da igreja para poder executar aquela situação. Então, às vezes a igreja, uma vez eu vi uma igreja que ela colocou assim, como parte da sua visão, que era alcançar 10% da cidade, né? E 10% é um número assim, meio irreal, se você for pensar para uma única igreja alcançar na sua cidade, se essa cidade tem mais de 200 mil habitantes, né? Uma cidade com 250 mil habitantes, ela não vai ter uma igreja de 25 mil membros naquela igreja. Pode ter 25 mil crentes em igrejas, né? Então, não existe uma capacidade para poder fazer isso, para poder alcançar algo nesse sentido. E terceiro, a comunicação. Às vezes a visão da pessoa que tem a visão ela é boa, né? Ele é uma necessidade que existe, eles têm capacidade de realizar aquilo, mas a pessoa não consegue comunicar isso de uma maneira que faça sentido para quem ouve. As pessoas que escutam aquilo, elas não entendem o que aquilo quer dizer, como que aquilo se relaciona com o dia a dia delas, com a vida delas, o que é que elas vão ter que fazer, do que elas vão ter que abrir mão, como que elas vão engajar. Então, uma má comunicação, e às vezes, provavelmente da padaria lá que você citou, deve ser uma declaração de visão gigantesca, né? Por isso que o pessoal que trabalha essa ideia da visão fala para você tentar fazer isso de uma forma bem resumida, de uma forma que, sei lá, uma frase que as pessoas consigam entender, ajuda na questão da comunicação, para você depois explicar de uma forma que seja empolgante, e aí quando as pessoas percebem, cara, existe uma necessidade, eu tenho capacidade de suprir aquela necessidade, e aí isso é propósito de vida. E alguém me orienta e me motiva para fazer isso, a tendência é que as pessoas começam a ter isso, começam a ter essa empolgação e essa vontade. E qual que é a visão da igreja aqui de São Leopoldo, Betânia de São Leopoldo? E por que tu escolheu essa visão especificamente, de onde é que ela surgiu? E como que tu vê essa visão na prática se manifestando em áreas diferentes da igreja e na vida dos membros? Quando a gente formulou a declaração da visão da nossa igreja, nós éramos uma igreja que não crescia, era pequena, e as pessoas que vinham para cá normalmente eram crentes de outras igrejas, né? Que estavam insatisfeitos com as suas igrejas por alguma razão e via assim, tem um cara aqui que ensina a Bíblia legal, quero participar dessa igreja ali. E vinham, mas era num ritmo muito pequeno e a gente quase não tinha batismos. Poucas pessoas se convertiam efetivamente aqui na igreja. Então isso era uma coisa já que me incomodava. Eu queria que pessoas se convertessem, né? Que pessoas que estavam afastadas de Deus se aproximassem de Deus e não simplesmente ser uma opção de igreja para as pessoas trocarem, né? Então isso era uma coisa que me incomodava. A outra coisa que eu fui percebendo
que a gente tinha a capacidade de fazer uma igreja aqui diferente das igrejas que existem na cidade, que estão alcançando as pessoas ali com seus formatos, da maneira como elas comunicam e etc., né? E que nós tínhamos a capacidade, e existia uma necessidade, porque existia um número muito grande de pessoas que falavam assim, eu nunca vou entrar numa igreja evangélica na vida, ou eu nunca mais vou voltar numa igreja evangélica da vida, porque ele citava algumas aberrações assim que ele tinha vivenciado, e a grande maioria das igrejas aqui eram assim, da nossa volta eram igrejas assim de coisas estranhas assim que aconteceu no culto, o não crente não queria participar daquilo ali. Então, nós juntamos duas perspectivas. Primeiro, que as pessoas que vinham para cá começaram a falar assim, eu nunca ia entrar numa igreja evangélica na vida, mas aqui é diferente. Eu não me encaixava de jeito nenhum na igreja que eu estava frequentando, mas aqui é diferente, e diferente num sentido positivo. Né? Então nós juntamos isso que a gente começou a ouvir e pensamos assim, então por que a gente não é mais intencional em organizar esse tipo de coisa aqui para acontecer, ao mesmo tempo que a gente comece a fazer isso direcionado para as pessoas sem igreja, para as pessoas de fora. Então, eu vi essa frase num contexto também de alguns livros que eu estava lendo e estudando de uma igreja americana, né? Então a gente formulou uma frase, né, que ficou na nossa declaração de visão, ser uma igreja diferente, que pessoas sem igreja amem participar. Então isso começou a direcionar o nosso foco. Eu quero essas pessoas que não frequentam ou frequentariam as igrejas que existem na cidade. E isso foi, obviamente, não só ficou na frase bonita, a gente reformulou os nossos ministérios, nossa maneira de fazer igreja, culto, etc., foi passando para baixo. Isso fez com que hoje, 8 anos depois que a gente fez isso, a nossa igreja não só cresceu, como nós temos 3/4, quase 3/4 dos membros que converteram aqui. Então, um pouco mais de 1/4 é vindo de outras igrejas, passaram por alguma outra experiência religiosa antes de vir para cá. A maioria das pessoas batizou aqui. Eles não eram de lugar nenhum e essa é a primeira igreja deles. Ou seja, a gente foi conseguindo alcançar aquilo que era o nosso objetivo, aquilo que era o nosso alvo. E aí é uma coisa interessante porque a gente escuta muita crítica, e às vezes até de membro da igreja, do jeito que a gente faz a igreja, porque não tem aquela música tal, porque não tem aquele mover tal, não tem aquela coisa aí tal, mas sempre são de pessoas que estavam em alguma outra igreja e elas só não, sei lá, brigaram com o pastor, mas elas não se desligaram daquelas doutrinas e elas vêm para cá e elas desejariam que aqui fosse assim também. Então, de vez em quando, membros da igreja criticam, pessoas de fora criticam também, porque a igreja é diferente, ela assusta um pouco pessoas que têm uma percepção mais tradicional, e as pessoas de dentro não, as pessoas de fora que vieram para dentro não, essas amam, gostam e falam assim, não, eu vim para cá porque é assim, eu vim para cá porque canta esse tipo de música, eu vim para cá porque a liturgia é desse jeito, que é o nosso objetivo, né? Então a gente vai calibrando e entendendo, tá, ok, a gente continua dentro do trilho daquilo que a nossa visão de igreja tem sido. Bacana ver a visão se materializando assim para alcançar as pessoas de fora. E aí uma coisa que tu trouxe falando sobre visão é a questão de muitas visões não dão certas porque é um textão e quer ser tudo ao mesmo tempo. Tu também falou em dizer não para coisas que a gente não quer ser como igreja. Então, um outro aspecto que o autor, o Craig Groeschel, traz no livro é a questão do foco divino. Então, ele traz um princípio de um livro de negócios, do princípio do ouriço. O ouriço é um porco-espinho, e aí o porco-espinho ele não é o mais rápido, ele não é o que tem as maiores presas e a mordida mais forte, mas ele é o melhor em se trancar com os espinhos para fora e nenhum predador consegue morder ele fazendo isso. Então, ele não precisa ser o mais rápido, não precisa ser bom em várias coisas, ele é bom, muito bom numa coisa, que é se proteger com aqueles espinhos que ele tem. Então ele pega esse princípio e fala assim, cara, você não vai conseguir ser bom se você se propor a fazer muitas coisas. Você tem que restringir o foco e saber dizer não para o que for necessário para tu conseguir fazer essa visão acontecer.
Então, como é que isso se materializou aqui na Betânia e como é que tu vê outras igrejas errando nisso? Talvez querendo abraçar muitas coisas ou dizendo sim para muitas coisas incoerentes entre si e aí não consegue fazer nada direito. Eu acho que uma primeira análise que tem que ser feita, ela está relacionada quando a igreja está crescendo, né? Ela é uma igreja pequena que está crescendo. Ela está relacionada a quem nós temos capacidade de alcançar. Ou seja, eu quero alcançar esse grupo e eu consigo fazer isso aqui. Então, tudo o que a gente vai desenvolver e fazer precisa estar estritamente relacionado com isso aqui. É normal que as pessoas venham com uma série de ideias. Às vezes ele era de outra igreja, ele tinha uma coisa legal na igreja dele, ele queria que isso acontecesse aqui. E às vezes até é uma coisa boa, até uma coisa legal mesmo, é uma ideia boa mesmo. Mas não tem a ver com quem nós queremos alcançar, ou às vezes nós não temos capacidade para fazer isso. Se você for drenar a energia, o tempo das pessoas que você tem se dispondo para a missão, para fazer aquilo ali, elas não vão conseguir fazer isso aqui, né? Às vezes, com o crescimento da igreja, novas necessidades surgem. Então, você vai avançando, você tinha uma faixa etária meio que predominante no começo, quando a igreja é pequena. Quando a igreja cresce, você passa a ter várias faixas etárias, você passa a ter várias situações. Você tem, no começo aqui, a nossa igreja era, o núcleo principal eram pessoas jovens ou casais jovens sem filhos, né? Hoje, esses casais jovens sem filhos estão com filhos, né? Então mudou a necessidade deles. E agregou gente de meia idade que já chegou para cá, agregou pessoas da terceira idade que chegou para cá. Crianças e adolescentes chegaram para cá e jovens sem os seus pais. Aqui é o primeiro local deles, assim. Então, isso vai gerando novas demandas e é normal que gere. E você precisa fazer coisas para atender as demandas, desde que cada uma dessas coisas continue alinhada com quem nós queremos alcançar e qual a capacidade que nós temos para fazer isso. É óbvio que uma igreja de 300 membros vai conseguir fazer mais coisas e precisa fazer mais coisas do que uma igreja com 30 membros. O risco é começar a diversificar demais. É começar a querer ser, como você usou o exemplo aí do porco-espinho, melhor em tudo, começar a querer fazer tudo o que alguém sugere e às vezes você olha e fala assim, cara, eu até conseguiria fazer isso aqui. Eu até conseguiria organizar para a coisa sair dessa maneira, mas eu vou tirar a energia desse outro canto para isso. E aí, às vezes, isso aqui tem a ver com a razão de ser da igreja, e isso aqui não, é só uma ideia muito legal que deve ser descartada. E aí, você desagrada pessoas quando descarta a ideia delas, você enfrenta algum tipo de crítica, algum tipo de oposição, mas por isso, aí volta atrás na outra coisa, a visão ela é importante, você continua enxergando aonde você quer chegar e por que você faz essas coisas aqui. Eu acho legal trazer essa ideia porque eu acho que todo líder já sofreu pressão, e eu estava conversando com outros líderes de ministério aqui na igreja, trocando umas figurinhas assim, do que a gente chamava dos ideieiros, cara que tá cheio de ideia. Então toda reunião de liderança vai ter alguém ou algumas pessoas que vão trazer um monte de ideia, como se eu nunca tivesse pensado naquilo antes, como se me fosse ideia do que fazer, e eu tinha recurso, mas não sei onde colocar. E aí ela traz várias ideias, cara, a questão não é ter a ideia. Eu já tive quase todas as ideias do que podia ser feito. A questão é, que recursos eu vou alocar para fazer o negócio acontecer? Né? E aí eu tentava explicar isso, assim, tipo, numa reunião, por que a gente não faz assim e faz uma... Eu sou o diretor do seminário aqui de São Leopoldo, para quem não conhece lá o nosso trabalho, mas a gente edita aulas e aí o pessoal, por que a gente não faz uma vinheta animada que nem o outro canal lá faz, de um cara famoso assim e tal, que ia ficar muito legal. Ia ficar legal, mas esse cara do canal famoso é como se ele tivesse 10 ou 20 moedinhas para distribuir entre várias coisas que ele quer fazer. A gente tem 3. A gente tem 3 moedinhas, então a gente tem que escolher bem onde é que a gente vai colocar essas 3 moedinhas. Se eu não colocar aqui, se eu colocar nesse teu empreendimento aqui, vai faltar para esse outro. E tem que ficar trazendo essa perspectiva toda hora, parece, porque
toda hora vai vir ideia nova e toda hora o pessoal vai achar que tá faltando ambição ou visão da tua parte. E tu tem que relembrar, não, a gente não é o momento ou não é a visão e é uma coisa constante. E você sabe uma coisa que acrescenta nisso aí? Não é todo mundo, mas é quase todo mundo. Pessoas criativas normalmente não são pessoas perseverantes para iniciar um projeto e ir até o fim naquele projeto. Porque a pessoa que ela é criativa, que ela tem boas ideias e etc., ela se empolga com as ideias e não com a execução da tarefa. Então, às vezes, ela tem uma boa ideia, ela começa a executar aquela tarefa, ela começa a se entediar e a cabeça dela está fervilhando de novas ideias. E aí ela pula para outras ideias. Então, normalmente não é bom ter gente assim na liderança. Né? É bom ter pessoas assim auxiliando a liderança para poder trazer boas ideias e o líder escolher algumas dessas ideias e falar assim, essas cabe implementar. Só que o líder sofre pressão dessas pessoas, porque elas já estão entediadas com o que está acontecendo. Você começou então um projeto e você pensa, cara, esse projeto aqui é um projeto de 5 anos. Em 5 anos ela vai ter 20 boas ideias. Só que você não tem a capacidade de executar 20 projetos em 5 anos. Então, esse cabo de guerra, ele sempre vai existir. A gente tem que cuidar para a gente não matar o criativo, porque ele é extremamente importante, porque eventualmente novas coisas precisam ser feitas, mas ao mesmo tempo, se a gente for aderir a todas as boas ideias que a gente recebe, e tem pastor que faz isso, tem pastor que é assim, e tem pastor que não quer magoar, não quer desagradar a pessoa, então ele está sempre dizendo sim, 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 mas nunca está concluindo as coisas, nunca chega até o fim naquilo que se propõe a fazer. E aí a igreja patina. Sim, eu percebo isso e até tentei uma estratégia para ver se eu continha isso e canalizava melhor a energia criativa desses criativos, que eu acho muito real que tu falou. Eu citei uma frase do Elon Musk, que é um cara bem pragmático, assim, e ele fala assim, cara, a dificuldade não é projetar o melhor carro do mundo, né? Fazer o desenho, o design, fazer o protótipo, ter a ideia, digamos assim. A dificuldade maior, muito maior, é tu projetar a fábrica que produz o maior carro do mundo com consistência e com um custo baixo. Quais os processos que tu vai criar para fazer aquilo acontecer no mundo real. Daí ele falou, esse é muito maior desafio. Ele falou que até queria que fizessem mais filmes sobre isso, que geralmente os filmes exaltam o criativo, não o cara que é o manufatura do negócio, né? Que é o desafio maior. E eu comecei uma reunião falando essa frase e dizendo assim, ó, eu quero que a gente concentre as nossas ideias em processos para fazer as coisas acontecer, não em coisas para fazer acontecer. Para ver se conseguia, de alguma forma, canalizar essa energia criativa toda, assim. É uma tentativa, né? Enfim, a gente vai tentando usar os artifícios que pode, mas essa coisa que tu falou é muito real. Muito real. E aí o próximo ponto que ele traz é a necessidade de a gente criar sistemas. E aí sistemas ele define como um conjunto de procedimentos, é o jeito que a gente faz, os processos, que vão criar comportamentos nas pessoas, vai direcionar como é que elas têm que agir em cada situação que acontece nos ministérios e na igreja. Esses comportamentos com o tempo viram hábitos, e esses hábitos vão gerar resultados. E aí ele fala que para o sistema funcionar tem que acrescentar mais 2 ingredientes nessa fórmula que eu dei, que é recompensar quem segue o sistema, quem faz as coisas de acordo com os processos, e criar alguma forma de punição para quem não faz. Porque se o pessoal achar que não vai dar em nada, que ninguém vai reconhecer, ou que ninguém vai punir se ele não fizer, o pessoal acaba não seguindo processo nenhum. Então, qual os desafios que tu vê na maior parte das igrejas para criar processos eficazes e conseguir implementar eles e manter ao longo do tempo? Eu acho que 2 coisas em relação ao processo. Primeiro, é a gente conseguir separar na cabeça o que é o conceito de processo, porque às vezes a pessoa pensa em processo simplesmente como um passo a passo administrativo para poder fazer alguma coisa acontecer, como se fosse um planejamento estratégico ou como se fosse a execução de uma rotina. Isso é processo, né? E isso precisa existir dentro da igreja. Mas ele está se referindo a um outro tipo de processo, que é o jeito de fazer as coisas. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, uma pessoa ela comete um erro, né? Tem igrejas que o jeito de fazer é punir, disciplinar,
coloca a pessoa em evidência, fala lá no culto o pecado que ela cometeu, não sei o quê. E esse é o processo da igreja de tratar como pecado. É a cultura da igreja, é o jeito da igreja fazer aquilo ali. Tem outras igrejas que o processo é a pessoa errou primeiro. Tu errou. Se ela arrepender, tratar, cuidar, etc. Não publicizar, não humilhar a pessoa, não colocar ela numa situação de exposição. Isso aqui também é processo. Então, eu usei um exemplo mais drástico porque existem pessoas que são mais legalistas nos seus processos, existem pessoas que são mais flexíveis nos seus processos. E aí o que ele vai falar ali especificamente é uma igreja que tem isso, ela tem os processos que são seguidos, que levam a esse tipo de sentimento positivo, que leva a esse tipo de sentimento bacana. Então, por exemplo, eu vejo, e aí pensando em processo, isso não é uma coisa que está escrita, porque as pessoas que na igreja não têm um passo a passo, um tutorial, né, que ela abre ali no celular dela para poder tratar com as pessoas, para poder lidar com as pessoas. Existe uma tentativa de implementação de cultura. Então, o meu processo de lidar com pessoas, habitualmente, é um processo muito mais empático e voltado para a pessoa. É muito mais de dar mais uma chance, ensinar de novo, tentar ensinar de uma forma diferente, etc. E não afastar a pessoa nos primeiros erros que ela comete. Outras pessoas aqui na igreja têm um processo já um pouco mais intolerante, né? Uma forma um pouco mais de tipo assim, não, errou comigo, falhou, como é que eu vou esperar, como é que eu vou fazer, porque vai falhar de novo, não sei o que, etc e tal. Então existe uma dificuldade de você implementar o processo quando ele não é um processo de tipo assim, chegou, faz a oração de 10 minutos, canta 3 músicas, faz uma palestra ali de 40 minutos, abre para perguntas e encerra, né? Não é um processo de como conduzir uma reunião, é uma forma de fazer as coisas. E isso é mais difícil porque isso não é combate, conflita, compete. Isso compete com a essência da própria pessoa. Então, às vezes, você tem um processo de como a coisa tem que acontecer, e esse processo, ele lida com a essência de uma pessoa, e aí ela precisa se amoldar a esse processo. Isso é difícil. E isso eu tenho dificuldade, e eu vejo os pastores em geral tendo dificuldade, e a esse ponto talvez é um ponto que desgasta um pouco mais. E tudo que desgasta um pouco mais, os líderes têm a tendência de desistir. Por isso algumas igrejas, elas avançam um pouco e travam, porque esse ponto é extremamente desgastante, e aí eles, então não vamos lidar com isso aqui mais. Vamos tentar estabelecer só processos e rotinas administrativas, não processos de como gerar uma cultura e viver essa cultura. E é aqui que está a chave disso que o Craig Rochelle coloca no livro dele. Perfeito, eu acho que é interessante essa distinção do processo, não só como um conjunto de burocracias ou passo a passo de como fazer, mas atitudes que a pessoa deve ter, que tu falou que é desgastante, tem que ficar martelando até as pessoas irem amoldando aquilo. Tem que ter paciência para fazer esse processo acontecer, as pessoas entronizarem esse jeito de ser, né? E falando nisso, né, nos liderados, um outro aspecto que ele traz é equipes. Então ele vai descrever uma situação que eu já vi, e talvez muitos veem assim, dentro de ministérios de igreja, que é quando a equipe da igreja não está bem alinhada, a sensação é que as pessoas estão competindo entre si pelos recursos, e um cabo de guerra para ver e como que ele vai fazer, se tirou do meu ministério para ir para aquele outro, ele já fica meio ressentido. Enquanto que em equipes bem alinhadas, a sensação é de colaboração, que elas se completam e que elas gostam de estar juntas. Então, uma coisa que também tu já falou aqui no podcast é que uma das coisas que mais te irrita como pastor é briga entre líderes, briga de relacionamento entre líderes. Então, Mateus, qual que é a principal dificuldade para fazer equipes darem certo, para as pessoas gostarem de trabalhar juntas e terem esse senso de união, de equipe mesmo? Eu acho que a principal dificuldade é fazer as pessoas enxergarem o todo,
Eu acho que essa é a principal dificuldade, porque 2 elementos que você colocou aí, tanto o elemento orçamentário, por exemplo, quanto o elemento de relacionamento interpessoal, ele está ligado no todo. Então, quando a pessoa toma uma decisão, normalmente ela toma uma decisão pelo que ela está sentindo e vendo na hora, no momento que ela está vivendo. Quando ela disputa orçamento com outro ministério e às vezes, sei lá, o conselho da igreja direciona, tá, esse aqui vai ganhar 100 e esse aqui vai ganhar 70. E o de 70 fica insatisfeito, é porque ele está enxergando o nicho dele. Ele está enxergando só o pedaço dele. Ele não está enxergando o todo da igreja e pensando que também o pedaço dele só existe porque existe o pedaço do outro. Né? Ele não está conseguindo fazer esse tipo de análise. Então ele se indigna, ele começa a ficar reclamando ali, não sei o quê, e achando que a divisão está injusta, porque a visão dele do todo está prejudicada. Ele está com a visão pequena. A mesma razão leva pessoas a se desentenderem e a brigarem. Porque se a pessoa percebesse com clareza o atraso que ela gera no avanço da missão do reino de Deus quando ela briga com alguém. Porque ela brigar com alguém são 2 pessoas que desmotivam. A que está brigando desmotiva, porque ela está brigando, e quem está sendo brigado, quem está recebendo aquilo ali, também começa a desmotivar. Porque ninguém quer estar num ambiente que sabe que alguma pessoa não gosta dela, que alguma pessoa está falando mal, que alguma pessoa está criticando. Então, de repente, eu tenho 2 pessoas que não se sentem mais bem de estar ali, não se sentem mais à vontade de estar ali, e elas sentem isso porque elas só enxergam o que elas estão sentindo no momento. Porque se elas enxergassem o mal que elas estão fazendo para o reino de Deus, para a vida de outras pessoas, e se a gente acredita na igreja como um instrumento que Deus utiliza para propagar o evangelho é o poder de Deus para a salvação, se a igreja não chega em um determinado lugar, pessoas vão ir para o inferno para sempre. Então, assim, se eu tiver clareza que se eu brigar com você aqui porque, sei lá, você gosta de um calor aqui do ar-condicionado, eu gosto de outro, ou porque você adotou uma estratégia para o seminário e eu achava que tinha que ser diferente, ou porque você não colocou um filtro aí no podcast para eu ficar mais bonitinho, e aí você está querendo prejudicar a minha imagem, não sei o quê. E eu não perceber que brigando contigo tu vai ficar desmotivado para poder fazer o seminário avançar, poder fazer o podcast avançar, poder fazer a Converge avançar, poder fazer todas as esferas que hoje você está envolvido ministerialmente avançar. Porque você vai ficar pensando, mas o Matheus ficou brigando comigo, o Matheus ficou implicando comigo. E aí eu também não vou querer reunir contigo mais, ou começar a prolongar minhas reuniões contigo e etc. Isso vai impactar o todo. Se eu não percebo isso, eu brigo. Mas se eu percebo, se eu tenho clareza que, tipo assim, centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, porque a gente sabe que isso aqui impacta um monte de pessoas, que depois impacta um monte de pessoas, podem ir para o inferno para sempre, porque eu achei ruim o filtro, ou o ar-condicionado, ou o jeito que você me respondeu em algum momento. Jamais eu vou achar que isso aqui é importante ao ponto de brigar com você. Então, toda vez que eu vejo líderes brigando, o que eu percebo é essa pequenez da percepção do todo, daquilo que está acontecendo. É como se fosse uma mesquinharia em relação ao todo. Você pegar uma pessoa que tem R$1 milhão na conta e, de repente, ele implica porque ele foi comer uma pizza e tem que pagar 10% para o garçom. Né? É esse tipo de mesquinharia que está presente ali. Por isso me irrita tanto. Por isso é um troço que me incomoda. Porque eu estou vendo tudo. Eu estou enxergando daqui a 20 anos o que não vai ter acontecido porque essas 2 pessoas aqui estão brigando. Aí isso me angustia. Então, esse é o objetivo. As pessoas terem essa perspectiva do todo, e quando falta a perspectiva, elas acabam brigando por ninharia ao luz do todo. Mas quais as ferramentas que o líder tem para implantar essa perspectiva na equipe? O que tu faz, por exemplo, para a equipe conseguir ter essa visão do todo? Eu faço algumas reuniões para poder tratar isso de forma clara, né? Então eu não falo as entrelinhas, não falo assim, tem pessoas aqui que não estão. Não, eu chamo a pessoa e falo assim, você não tá fazendo isso, você está agindo assim, assim, assim. Essa não é a minha forma de ver as coisas, essa não é a forma de Deus de ver as coisas, que é o mais importante.
essa não é a forma como a igreja vai avançar. E eu já fui um pouco mais lento em relação a ter a expectativa que apenas a conversa iria resolver. Então, normalmente, eu também apresento para a pessoa um prazo, um deadline ali de tipo assim, se até aqui você não fizer isso, 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 e daí eu explico para a pessoa coisas no nível de assim, você abraçar a pessoa, você sorrir para a pessoa. Se até aqui você não fizer isso, 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 eu não vou poder contar contigo mais. Entra um pouco naquela coisa da recompensa e da punição. Né? Então, a recompensa é quando as coisas dão certo, você elogia, você dá um presente para a pessoa, faz alguma coisa legal para a pessoa, mostra apreciação pela pessoa e, e reforça, essa é a cultura, põe aquela pessoa de exemplo. Mas tem que ter a punição. Você precisa limitar e falar assim, ó, se até aqui você não fizer isso, eu te amo. Eu queria muito que você fizesse, que você continuasse, mas eu não vou poder contar com você, porque você está estragando aquilo que a gente está construindo, mesmo que você é bom nisso, nisso, nisso e nisso. E aí, isso tem dado um resultado um pouco melhor. Embora ainda existe um pouco de resistência, um pouco de dificuldade, até porque isso vai contra a cultura do próprio estado que a gente vive, da própria região que a gente vive. Isso é aqui o gaúcho é belicoso, né? Ele gosta de uma briga, ele gosta de ter alguém com raiva de mal, uma implicância, um troço assim. Então, isso tem uma razão de ser. Quando as guerras lá de 1700 e tanto para cá, que os espanhóis, os índios, os portugueses se matavam aqui, depois mentiram para os italianos, os alemães que chegaram para cá. Existe uma razão de ser. Mas ainda assim, isso acaba atrapalhando. Perfeito, perfeito. E aí tu falou de líderes, né? Liderança. E aí tem uma coisa, um conceito assim que tu expôs numa reunião de líderes de ministério que conecta com um conceito aqui do livro, que tu explicou para nós quando a gente saiu do prédio anterior e veio para o prédio que a gente está, que é significativamente maior, que assim, a gente vai ter novas estruturas para construir, o jeito de lidar com os ministérios vai ter que mudar, vai ter que aumentar a escala, né? E aí, o líder que você era no estágio anterior, que tu chamou de, sei lá, A1, B1, ele não vai ser suficiente para o estágio C que a gente vai andar agora. Então, tu vai ter que desenvolver novas características como líder, você vai ter que criar novos processos que não precisava ter antes, é um desafio diferente. E aí um conceito que o autor traz no livro é o conceito de ponto máximo. Ele fala que quando tu está num determinado estágio, vamos supor que tu teu terminologia ali do A, o estágio A, eu vou melhorando naquele estágio, melhorando e chego no ponto máximo de desenvolvimento daquele estágio. E eu só consigo avançar se eu der um salto para o novo nível, nível do A para o B. Só que quando eu tento ir do A para o B, tem uma queda de qualidade. Porque eu estou me adaptando, eu estou reconhecendo o que está acontecendo nesse novo cenário, quais são as novas demandas que eu vou ter que desenvolver em mim, que processos novos. Eu perco qualidade por um tempo até conseguir ir subindo e chegar no novo ponto máximo nesse nível B. E a mesma coisa vai acontecendo nos próximos níveis. E aí eu lembro que até uma coisa que te irritava quando a gente trocou para esse prédio é que o nosso culto teve uma queda de qualidade técnica, assim, vertiginosa. Todo culto dava uma falha no slide, ou dava uma falha na música, uma falha no som, dava na internet. A gente estava começando uma programação e subindo no teto ali para ver se conseguia fazer a internet voltar. Terrível esse dia. Então, isso é uma coisa que acontece quando a gente quer dar um salto para um nível maior. E aí uma coisa que ele fala no livro é que muitos líderes às vezes querem evitar lidar com todo esse estresse de perda de qualidade e aprendizados novos para ir para o próximo nível e não dar o passo. Então, como que tu lida e antecipa e lida quando está acontecendo essas frustrações e contratempos e novos aprendizados, e como é que tu estimula os líderes a conseguirem fazer essa curva e chegar de novo num ponto máximo ali nesse novo nível? Como é que tu faz essa transição? Eu tomei uma decisão na minha vida, assim, que eu nunca vou deixar de avançar o reino de Deus por conforto pessoal. Então, essa é uma decisão que eu tomei lá atrás e eu venho renovando essa decisão em várias esferas, quando novos desafios vão surgindo. Então,
Isso é uma coisa que a gente precisa decidir. Porque cada vez que a coisa dá uma caidinha, isso dá um desgaste maior do que o natural. E liderar naturalmente é um pouco desgastante. Então, você sabe que isso vai aumentar. Então, primeiro, uma decisão em relação a essa situação. Segundo, é importante a gente calcular se a gente tem condição de fazer aquilo ali, né? Então, você vai analisar, vai perceber, vai ver assim, eu tenho as ferramentas, as condições, as pessoas, o dinheiro e etc. para poder fazer isso aqui. Então, eu costumo calcular um percentual de fé, né? Então, assim, nós temos 90% da condição. Então, vamos fazer e orar para Deus abençoar com o resto, né? Eu acho que é menos do que eu tentar a Deus quando eu olho e falo assim, não, eu tenho 50% da condição. Não, vamos fazer que Deus proverá. Aí eu acho que você está tentando a Deus, né? Mas existe um percentual de falta que eu entendo assim, esse percentual eu não estou tentando a Deus, eu estou pedindo que Deus participe e nos ajude, nos auxilie a completar aquilo que a gente não tem mesmo, né? Tudo que nós temos foi Ele que nos deu, então o Senhor dá mais um pouco para a gente conseguir avançar. Então eu tenho esse percentual que eu calculo ali nesse sentido. Eu comunico as pessoas bastante, eu fico repetindo aquilo, e repito as partes boas e ruins, boas e ruins, boas e ruins, e vou sentindo ali como que as pessoas estão vindo em relação a essa situação. Eu tenho alguns versículos que são motivacionais para mim, que quando eu tô cansado, assim, eu tô estressado, eu tô pensando assim, cara, por que eu fiz isso? Por que eu não tiro o pé um pouco e não sei o quê? Um deles é Jeremias 12:5, a primeira parte do versículo, né? Você correu com homens e eles o cansaram, como competirá com cavalos. Então, isso fica pregado na minha sala, lá no meu escritório. E eu olho para esse texto e oro sobre ele com Deus, de tipo, Deus não chamou para competir com cavalos, então vai ser um pouco mais desgastante, né? E aí dou o passo. E aí vamos fazer. E aí vamos iniciar. Por quê? Quando você inicia, aí já não tem como voltar atrás mais. O próprio senso de sobrevivência vai te impulsionar para frente agora. Agora você tem que resolver aquilo que está acontecendo e os problemas que vão vir. Eu conheço alguns pastores, até estava conversando com um pastor amigo um tempo aí para trás, sobre exatamente o risco de que quando você não faz esse tipo de coisa, você está determinando o platô da igreja, né? Então a igreja cresce, às vezes ela vai crescendo assim, né? E às vezes ela entra num platô, ela fica um tempo sem crescer. E normalmente é porque existem barreiras de crescimento que se apresentaram ali, tem até um vídeo no CEMIB sobre isso, que se apresentaram e a pessoa não consegue transpor essas barreiras mais. Às vezes a barreira, ela é esse receio de, cara, e o que eu vou fazer na hora que der a queda da qualidade? A queda da qualidade às vezes pode ser perder pessoas, pode ser perder dinheiro, pode ser perder a qualidade do culto, como a gente experimentou aqui, que meses, né? Que a coisa ficou acontecendo, misturou com a enchente, foi um caos, assim, total o negócio. Mas não tinha como a igreja continuar crescendo lá onde estava, né? E aí eu estava conversando com esse pastor que está passando por um problema de espaço, a igreja já está mega lotada, só que eles têm um templo próprio e ele sente que não é assim, vou alugar um outro lugar e vou ir para lá tendo um templo próprio, né? E como é que eu vou vender e construir outro lugar? Como é que eu vou vender e alugar outro lugar? E aí ele vai levantando as objeções, e nesse levantar de objeções já vai para uns 2 a 3 anos, que eles já estão nesse teto, nesse limite, por causa do espaço físico, né? Então isso, se você não dá o passo, você determinou que o seu platô chegou, e que você vai ficar então a partir de agora ali. Sim, e como é que tu traz os líderes junto, assim? Tem líder que tem que puxar mais, tem líder que não vem e vai ter que trocar, quando vai trocar de nível, qual a análise que tu faz, assim, da tua liderança nesses momentos de troca de nível? Normalmente, como a gente vai treinando constantemente, né? A gente encontra e treina e lê a Bíblia sobre isso, e conversa sobre isso, analisa coisas sobre isso, não sei o quê. O tempo inteiro a gente está aperfeiçoando assim. Quando chega o momento de fazer a transição, a maioria meio que está na mesma página. A maioria está mais ou menos pensando igual, né?
Então, tem os treinamentos, eu tenho conversas pessoais com eles antes de fazer uma proposta. Eu sento e fico conversando. Cara, o que você acha da gente fazer isso aqui? E a pessoa comigo pessoalmente, não está no grupo, ela fala, né? Então, isso aqui eu acho legal, isso aqui eu tenho medo, isso aqui não sei o quê. Aí às vezes eu vejo assim, a pessoa é muito ousada, né? Ela não tá vendo nenhum problema. Aí eu falo dos problemas para essa pessoa. Tá, mas você viu que isso aqui pode dar problema, isso aqui pode dar problema, isso aqui pode dar problema. E fico vendo como é que ela reage àquilo ali, né? E o vice-versa, as pessoas que são mais pessimistas, né, que acham que tudo vai dar errado, que não tem que mudar, que tem que manter as coisas como estão, aí eu vou falando, cara, mas se a gente não mudar, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai acontecer, não sei o quê, e vou vendo, e nisso eu meio que vou calibrando as pessoas para a reunião coletiva, que vai ser o momento que eu vou jogar o assunto na mesa. Então tá todo mundo mais ou menos calibrado, os mais pessimistas deram uma subidinha e os que não têm percepção, medo de nada, né? Percepção de perigo nenhum, estão um pouco mais conscientes do perigo. E aí eu jogo o assunto na mesa para a gente começar a discutir sobre aquilo ali. Então, e aí tem os que não mudam, os que não viram, saem do A pro B, pro B pro C, né? Na reunião eu falei com eles assim, você era agora por último, vocês já eram líder C. E você foi do C1 para C2, porque você aperfeiçoou, e aí você leu, você estudou, você pesquisou, você foi do C2 para o C3. Só que agora a gente não precisa de um líder C4 nessa posição. Eu preciso de líder A, líder B, líder C, porque as posições têm que estar preenchidas. Mas essa que tu ocupa, que é ser o líder de ministério da igreja, tu não pode ser um C4, porque o nosso desafio é D. Eu preciso que você se torne um D1. E o que é o líder D1? Eu expliquei ali o que eu entendia que era para a nossa realidade aqui, para ele entender que não adianta ele melhorar o que ele estava sendo. Ele precisa mudar o que ele estava sendo para uma coisa que ele nunca foi. E isso também é desafiador, porque eu nunca fui, o outro nunca foi. Cada ano que passa, a gente está vivendo uma nova igreja e a gente está com uma quantidade de pessoas que a gente nunca teve antes e com uma necessidade, com problemas que nós nunca tivemos antes, que demandam um tipo de postura diferente. Então, eu viro o D1, eu não posso ficar D1 por muito tempo, eu vou ter agora que ser um D2, porque a estrutura em si não vai mudar tanto, mas as necessidades vão agravando e os problemas vão agravando. Em breve eu vou ter que ser um D3. Então, se eu, Mateus, o pastor da igreja, não me transformo num D, a igreja não vai. E aí a igreja talvez teria que ter um outro pastor. Então, eu sou o teto da igreja. Agora, eu não posso me transformar num D, trazer a igreja para um patamar D e manter líderes que não querem ou não vão para a posição D na mesma posição. Se eu tenho um outro líder que pode ser um D, eu vou precisar fazer a troca para que a coisa continue avançando. O John Maxwell ele tem um livro que ele fala sobre trabalho em equipe, que ele fala um negócio muito interessante, que quando você está numa equipe e você tem uma pessoa que não deixa o time ganhar, ele dá um exemplo esportivo, né? E tipo assim, o time nunca consegue vencer por causa daquela pessoa, as pessoas começam a se ressentir com aquela pessoa. Ele não é só que o cara não deixa ganhar. Os bons jogadores começam a ficar com raiva do mau jogador, porque eles pensam assim, puxa vida, cara, eu faço tudo, eu faço a minha parte, se todo mundo fizesse igual eu faço, a coisa avançaria, mas essa pessoa não faz. E a gente não ganha por causa dessa pessoa. E isso gera ressentimento, e isso também vira um problema. Né? Então são coisas que a gente tem que ir lidando. Sim, e tudo isso que tu tá falando conecta com um outro ponto que ele traz sobre as igrejas que têm isso, que é a necessidade de inovação. Então, os líderes que querem fazer a igreja avançar vão ter que inovar em si mesmos, vão ter que se reinventar de tempos em tempos, que nem tu acabou de expressar, vão ter que estar dispostos a inovar nas suas áreas, nos seus ministérios, criar novos processos para vencer novos problemas, então essa capacidade tem que estar constante. E como a gente já falou também, às vezes, né, isso dá uma queda de qualidade nessas reinvenções, acontecem falhas.
E ele fala que a gente tem que estar ok com a possibilidade disso. A gente vai ter cautela, é claro, mas a gente vai ter que estar ok com isso. Então ele fala que se você não está falhando bastante, você não está inovando bastante. É uma métrica que ele traz para a gente ver se está inovando o suficiente. Então a gente já falou sobre como é que tu calcula os riscos. Tu acabou de falar como é que tu calcula o risco antes de dar um próximo passo, antes de inovar. Então, como é que tu lida com falhas quando elas acontecem? Tu já teve, por exemplo, falhas no teu ministério pastoral, em que tu tentou dar um passo e não colou, e tu teve que voltar atrás e recomeçar. Então, como é que tu lidou quando aconteceu e como é que tu faz para isso não te deixar com aversão a risco, para continuar tentando coisas novas depois de ter acontecido alguma falha assim mais pública? Para mim, a ideia de uma previsibilidade geral ajuda muito. Então, por exemplo, isso aí que ele fala no livro eu já li isso em outros materiais também, em livros até de administração de empresas e etc. Né? Tem aqueles livros motivacional também, tipo Thomas Edison, ele não errou 1004 vezes, ele descobriu 1004 formas de não fazer a lâmpada, porque ele conseguiu na 15ª vez fazer a lâmpada. Então, esse tipo de coisa, essas frasezinhas, não sei o que, de certa forma elas expressam uma realidade que é isso que você acabou de falar, não tem como inovar sem errar. Então, para mim, tá ok que isso aconteça. O que eu faço? Eu adoto eu tenho um gatilho assim na minha vida que eu disparo ele toda vez que a coisa acontece. Se eu descobrir que eu errei, eu paro imediatamente. Eu não vou seguindo em frente com aquilo, tentando mascarar aquilo, tentando que a sorte faça acontecer, que Deus tenha misericórdia e mude um erro meu e não sei o quê. Então, vou dar 2 exemplos aqui de grandes erros assim que eu já cometi ministerialmente ao longo desses anos aqui. Tem uma vez que a gente tentou abrir uma igreja na cidade do lado da nossa aqui, na cidade de Novo Hamburgo. Tentamos plantar uma igreja lá. Na época eu não sabia como fazer, não tinha estudado sobre isso, não tinha feito a pós-graduação nessa área, etc. E aí eu fui, tipo... cara, aluga, tem dinheiro para alugar? Tem. Aluga, tem dinheiro para comprar cadeira? Tem. Compra, tem dinheiro para colocar uma caixa de som, um violão e um microfone? Tem. Coloca e vamos pregar. E as pessoas vão passar na frente e elas vão entrar. E, obviamente, deu muito errado, né? Então, isso foi uma das coisas que... Mas eu tinha já naquela época esse mesmo sentimento que eu tenho hoje, de nós precisamos plantar igrejas no Rio Grande do Sul, né? A gente tem o nosso alvo aí de 160 igrejas no Brasil, no Rio Grande do Sul, até 2045. Então, eu já tinha esse alvo, eu já tinha esse sentimento de necessidade, de urgência, né? Mas eu fiz isso num método errado. Errei. O dia que eu sentei e comecei a analisar tudo que estava acontecendo, eu vi assim, cara, erramos, paramos. Foi chato, gera na igreja um desânimo, porque a igreja investiu naquilo, etc. E gera um outro fenômeno que é interessante, as pessoas ficam com dó de mim, né? Elas ficam assim, ele deve estar muito triste, ele deve estar muito mal, eles ficam olhando assim, não tem muita coragem de chegar contigo, não sei o quê. E não, eu já estava bem, eu já estava assim, não, descobri que errou, parou, vamos estudar, e vamos tentar de novo, e vamos fazer uma outra forma, e vamos desenvolver uma outra situação. Né? Aconteceu também quando a gente teve que fechar o CEMIB Sul pela primeira vez. Né? Então a gente já tinha aberto ele lá em 2012, não foi um erro abrir. Quando a gente abriu foi muito bom, ele funcionou por 3 a 4 anos, mais ou menos, no formato que ele estava. Só que a gente teve aquela crise financeira no país lá de 2015 e aquilo afetou os alunos, aquilo afetou todo mundo, né? Acabou o dinheiro. E eu fui tentando manter o negócio por um tempo naquela expectativa de, não, vamos dar bolsa para esse cara aqui, vamos ajudar esse cara aqui, não sei o quê. Mas chegou uma hora que acabou o dinheiro, acabou. Então o que nós vamos fazer? Vamos fechar. Não podemos seguir, deveríamos ter fechado no começo do ano, errei, estou fechando no momento errado, mas se eu descobrir que tem que fazer, tem que fazer. Aí também deu aquele sentimento de, tá fracassando, não tá dando certo, não sei o que e tudo mais.
Aí eu vou trabalhando com as pessoas ali de tipo, aconteceu, vamos para frente, vamos de novo, vamos tentar avançar. Então, esse sentimento de orgulho, talvez, ou de autocomiseração, né, de pena de si mesmo, esse sentimento é o que a gente tem que cuidar. Porque senão, sim, a gente não faz coisas, porque elas podem dar errado e você vai se sentir muito mal delas darem errado, humilhado, etc. E aí a preferência é não fazer. Então você, cara, deu errado, eu vou tentar de novo. Não funcionou, vamos de novo. E vamos de novo, e vamos de novo. E se não der nada certo até o final das coisas, eu vou chegar lá no céu e entregar para Deus assim, ó. Eu queria te entregar mais, mas eu realmente não consegui. E não, eu sabia que o Senhor era severo, então eu enterrei. Aquilo que o Senhor me deu, tá aqui de volta aquilo que o Senhor me deu, né? Então, eu posso correr o risco dele ter me dado um talento, eu chegar lá e não entregar nada, né? E chegar lá e falar assim, ó, Deus, acabou tudo, eu vou investi mal. Eu acho que ele vai ter mais misericórdia do que se eu devolver um, né? Eu gosto dessa mentalidade que tu falou aí. Um dos meus diretores favoritos de cinema é o James Cameron, que fez Titanic, fez Avatar, fez O Exterminador do Futuro 2. Então, ele foi um dos caras mais bem-sucedidos. 2 vezes ele chegou na maior bilheteria da história com os filmes deles. E aí ele dá uma palestra no TED, e a última frase da palestra dele sintetiza, assim, algumas coisas que tu falou, que é, claro, tem que planejar. Mas ele fala assim, falhar é uma opção, medo não. Essa frase é boa. Essa frase é boa, pra levar pra vida, pro ministério. E se fizer um recorte desse pedaço aqui, jogar lá, vai ficar um troço coaching total, assim. O pessoal vai querer clicar e ver o que é. No início do podcast eu vou colocar esse recorte pro cara querer assistir o resto. Acabou. Então, Matheus, um outro ponto, tá, que ele traz, que é talvez um ponto que tem muita dificuldade nas igrejas, é a questão do coração pros de fora. E aí tem uma frase que eu achei legal do livro, que eu vou ler ela inteira, que fala assim, pergunta, você está perto de pessoas que estão longe de Deus? Se não está próximo de pessoas que estão longe de Deus, você não está tão perto de Deus quanto imagina, porque o coração de Deus está sempre com as pessoas que estão longe dele. Então, ele cria umas perguntas assim para medir a temperatura de quanto você tem o coração para os de fora. Ele pergunta, sempre tem não crentes visitando os cultos? Deveria ter. As pessoas, e tu mesmo, e as pessoas, elas recebem não crentes em casa e saem com eles e têm conversas significativas com não crentes com frequência, né? E pergunta para análise também, existe alguma coisa na liturgia ou na igreja que meio que está dizendo para o não crente assim, fique longe? Tipo assim, a gente tem a nossa linguagem, o nosso jeito, você não entendeu, tem que entender, porque a gente não vai se explicar. Tipo, fique longe. Então, o que tu acha que é a maior dificuldade que as igrejas têm para conseguir ter esse coração para os de fora? Né? Eu vejo estatísticas assim que a maior parte das igrejas nos Estados Unidos, mas no Brasil deve ser igual, elas crescem mais com o fluxo migratório de um crente de uma igreja para outra do que a partir de conversões de não crentes para a sua igreja. Então, parece que é a regra, digamos assim, as pessoas não terem o coração para os de fora. Por que tu acha que isso é assim? Qual os desafios que tem para vencer isso? Eu acho que isso é uma coisa, não é um problema só da igreja, é uma questão humana, né? Você pega a criança, tá lá no 4º ano, aí ela vai pro 5º ano. Aí no 5º ano ela tá ali com seus amigos e chega um aluno novo pro 5º ano, que não tava com eles no 4º ano. Ele é tratado mal, né? Ele vai demorar a entrosar, ele vai ter que conquistar aquele espaço. Como faltar escola não é uma opção, ele vai ter que ir. Daqui a 1, 2, 3 meses ele vai entrosar, né? E aí ele vai fazer isso com os alunos novos do 6º ano, que agora ele é da turma e ele pode fazer esse tipo de coisa. Então isso é uma coisa humana, o ser humano ele faz assim. Sabendo que isso é uma coisa humana, a gente precisa combater, porque isso não é uma coisa divina. Então a gente vai ver a dificuldade que Pedro tinha com os gentios, né? Pedro era assim, Pedro ele faz a pregação em Atos 2, 3.000 pessoas se convertem naquela pregação,
pregação dele é cheia de judaiquês, né? Ele fala um monte de coisas que só judeu entenderia, cita os profetas dos judeus, a Bíblia dos judeus, a maneira dos judeus, a presença de Jesus como um Messias judeu, e 3.000 judeus convertem. E a Bíblia não mostra Pedro fazendo isso com gentios, pelo contrário, quando ele chega lá para pregar para Cornélio, ele não quer pregar para Cornélio. Deus, ele força ele a fazer isso. Vem uma visão para ele fazer isso. E ainda ele estava cogitando o que significava aquela visão. Ele tem que entrar lá. Quando ele entra lá, a primeira coisa que ele fala é: vocês sabem que eu não deveria estar aqui. Né? Depois a gente vê ele tem dificuldade lá em Antioquia, quando Paulo escreve lá em Gálatas, teve que chamar a atenção dele porque ele levantou da mesa e saiu. Ou seja, existe uma naturalidade para a gente ser assim, para a gente não gostar de pessoas não crentes. Elas, na visão da religiosidade, elas são impuras, porque elas cometem pecados que a gente não comete. Os filhos dela escutam músicas que meus filhos não escutam, vestem roupas que os meus filhos não vão vestir, e elas têm comportamentos nas festas que eu e a minha família não vamos ter. E aí todas essas coisas vão gerando essa sensação de que era melhor que eles não estivessem aqui. Né? Então a igreja, o culto, a música, a liturgia, ela meio que blinda a entrada dessas pessoas. A pessoa, para entender e entrar, ela tem que querer muito e se adaptar àquilo, ou já ser vindo de outra igreja. Então, beleza, ele já é puro, ele já é santo, ele já faz parte do meu grupo aqui. Quando a gente fez a mudança, a gente colocou isso na declaração de visão, e hoje quem vem aqui na Betânia vai enxergar isso assim no hall de entrada. A gente colocou isso num banner gigante lá, pendurado, pregado na parede, nem pendurado, ele é fixo. A gente colocou isso para relembrar a gente mesmo e toda a igreja, a pessoa que chega de fora, que essa igreja é para o de fora. É para que pessoas sem igreja amem participar. Eu já fui alcançado. Que bom que um dia alguém me alcançou, agora é a minha vez de alcançar e não de fazer uma coisa para mim. Eu lavo o pé da próxima pessoa, eu sirvo a próxima pessoa. Se eu quero ser o maior, eu tenho que ser o que serve. Então, o tempo inteiro, Deus, Jesus, eles enfatizam isso, e a gente então precisa enfatizar também, porque é muito fácil, chega o visitante e eu pensar assim: puxa vida, eu queria tanto conversar com o Rummenigge, eu tinha ideias para o próximo podcast e eu queria conversar com ele sobre a última coisa que a gente fez. E chegou essa pessoa nada a ver, que eu vou ter que conversar sobre o clima, que eu vou ter que perguntar se está calor, que eu vou ter que perguntar de onde é que ela veio, o que ela está fazendo. E aí eu vou começar uma conversa sobre a Bíblia que vai ser bem superficial, porque ela não vai conhecer nada, não sei o quê. Esse pensamento faz habitualmente as pessoas afastarem os de fora da igreja. Então, é um processo antinatural. E quais, de novo, quais as ferramentas que tu, como líder, fica implementando para curar esse mal do coração humano, assim, que é meio geral? Trabalhamos isso em pregações específicas, onde a gente enfatiza essa questão, estudos de grupos, onde a gente enfatiza essa questão. A gente fala isso no curso de novos membros. Quando o novo membro é não cristão, a gente enfatiza mais ainda. Nós temos algumas práticas da igreja de não ter usos e costumes de nenhuma espécie, que de certa forma comunica isso o tempo inteiro, porque um crente tradicional não se sentiria à vontade, né? Então isso acaba fazendo com que a pessoa seja relembrada. A gente prega isso na parede, escreve isso na parede, né? Então Deus mandava colocar lá a lei nos umbrais das portas para a pessoa lembrar a hora que sair, lembrar a hora que chegar. Então aqui na igreja, todos os membros, a hora que sai, a hora que entra, todos os domingos ou todo dia que ele vem na igreja, ele lê aquilo ali, ele é relembrado. Inclusive a gente escuta reclamações, né, de membros da igreja, às vezes, que são os crentes velhos, né, que falam assim: mas ovelha velha também pasta, né, mas se importou comigo só quando eu cheguei, agora está se importando com outro, não sei o quê. E não é verdade, a gente se importa com a pessoa o tempo inteiro, inclusive porque quem vai alcançar o cara de fora é o cara de dentro, então o cara de dentro tem que estar top para ele poder fazer isso. Mas isso é uma das coisas que insatisfaz, porque na verdade a pessoa não está muito querendo o novo lá dentro. E aí a gente vai nos aconselhamentos, repete isso com a pessoa também, isso aqui. Então a gente vai o tempo inteiro
de uma forma, de outra forma, de outra forma, de outra forma, não uma forma única, mas a gente vai comunicando para a pessoa que é por de fora, é por de fora. E aí a gente estruturou a igreja para ser assim. Então, a escolinha das crianças, a música, a liturgia do culto, o jeito de pregar, né? A gente não chega lá em cima e fala assim, não, como disse Paulo, blá, 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 e começa a falar. Tem muita gente ali que não sabe quem é Paulo. Então, se eu vou falar de Paulo, eu tenho que explicar quem é Paulo. Ainda que eu vou falar de Paulo 4 domingos seguidos, eu vou explicar 4 domingos seguidos. Eu fiz uma série sobre José, de 7 pregações, e eu repeti nas 7 pregações, que não era José, pai de Jesus, marido de Maria, era um José que viveu 2000 anos antes desse José, que não sei o que, porque as pessoas não sabem quem é José, e quem sabe, sabe de São José, né? Então, todas essas estruturas, elas meio que vão conformando a igreja para essa realidade. Bacana, muito bacana. Tem que ir cercando a pessoa, empurrando para esse... Esses dias aqui a gente estava numa reunião, e aí a gente tem aqui no departamento infantil, agora que a gente está num espaço maior, a gente precisa cadastrar as crianças que chegam, porque às vezes a gente não sabe quem é o pai da criança, né? A criança sobe, está lá com o professor, aí ela passa mal, chora, sei lá o quê, tem que chamar o pai lá no culto, e a gente não sabe quem é o pai. Então tem que cadastrar tudo direitinho e tudo mais pra gente poder identificar com um número, uma pulseira, qualquer coisa assim. E até também, sei lá, pra não vir um bandido e levar a criança embora, sequestrar a criança aqui. Então, a gente tem um check-in, né, de entrada pro pai cadastrar a criança antes do culto começar. E aí o pessoal do ministério estava tendo uma ideia de criar 2 check-ins. Um check-in para as pessoas já cadastradas e um check-in para as pessoas que não eram cadastradas, para poder eliminar a fila ou diminuir a fila. E aí eles conversaram, explicaram como é que o check-in ia ficar fisicamente aqui dentro da igreja, não sei o quê, e eles iam colocar uma placa escrita assim, membros, e na outra placa assim, não membros. Segregar. Né? Segregar total, ou seja, e nós somos uma igreja pro de fora. Então, para você ver como que isso é natural acontecer. Eles já iam criar uma forma de identificar visualmente pro cara falar assim, você não é daqui, você não pertence a esse lugar, você não... E gerar esse sentimento ruim. Eu lembro que eu fui visitar uma igreja uma vez que eu estava trabalhando a revitalização dela e tentando ajudar lá o pastor na revitalização, que eu subi na classe das crianças, e aí na porta da classe das crianças tinha o nome e o aniversário de cada criança. E aí eu falei com ele, eu falei assim, olha, o que é o problema disso aqui? Se eu venho hoje aqui visitar a tua igreja, eu trago o meu filho, e o meu filho chega e ele vê o nome de todas as crianças com seus aniversários, e o nome dele não está ali, o que isso comunica para ele? Você não pertence a esse lugar. Essas são as crianças da igreja, essas são as crianças desse local, e aqui não é o seu local. Isso com certeza vai gerar na criança ali, no adolescente, um sentimento de não pertencimento. Então a gente precisa eliminar coisas assim, que a gente faz às vezes com boa intenção, mas que gera nas pessoas, no de fora, esse sentimento de eu não sou daqui. Sim, são coisas quase imperceptíveis para quem está dentro, que está dizendo fique longe, né? Então, um último aspecto que o livro traz, depois a gente vai discutir um pouco mais sobre o líder que tem isso, é a mentalidade do reino. Então, o autor, no livro, ele vai descrever uma situação que aconteceu com ele em que ele se pegou sentindo inveja ou um senso de concorrência com outras igrejas, perto das igrejas dele, que estavam meio que roubando membros ou fazendo coisas melhores do que eles e tal. E aí ele se pegou fazendo isso, pô, tá errado. E aí ele tentou mudar a mentalidade dele para uma mentalidade de reino, que é a mentalidade, não, a gente está todos servindo para o mesmo reino, então eu, como líder, a gente tem uma igreja que tem muitos recursos, bons processos, bons meios de fazer as coisas, vamos compartilhar e doar isso para as outras igrejas, para elas poderem fazer isso também mais rápido. Então, um meio de fazer isso, que é esse podcast, é uma parceria entre o CEMIB-Sul, Seminário, a Converge, uma organização de plantação de igrejas, a Exceller. E o objetivo dessas organizações é fazer isso, é doar
e compartilhar processos, compartilhar teologia, compartilhar os conceitos que podem ajudar outras igrejas a avançar e que já estão funcionando aqui em outras igrejas. Então, quais os meios que tu vê das igrejas hoje, os pastores que estão nos assistindo aqui, compartilharem e colaborarem nesse sentido? Eu acho que o pastor ele pode oferecer ajuda para igrejas, sei lá, minha igreja tem 100 membros, eu posso ajudar uma igreja que tem 30. Posso ajudar o pastor a entender que passos ele pode dar para chegar até 100. Né? Enquanto eu posso olhar para um que tem 200 e ser ajudado por ele, pedir que ele me auxilie nessa questão. A gente pode ajudar financeiramente, a gente pode criar ambientes onde pastores de diferentes denominações sentem e conversem, falem sobre seus desafios, suas dificuldades, o que enfrentam, o que sentem, né? Aprendam juntos, compartilhem ideias juntos, né? E então muito do que a gente faz, isso aí que você citou que a gente faz aqui, aconteceu porque nós identificamos a necessidade de alcançar o estado do Rio Grande do Sul com o evangelho, é o estado menos evangelizado do Brasil, e nós descobrimos que nós não somos capazes de fazer isso. Né? A nossa igreja local não é capaz de fazer isso, a denominação que a gente faz parte não é capaz de fazer isso. Nós podemos plantar algumas igrejas a partir da nossa igreja local, algumas igrejas com a nossa denominação, mas eu não consigo plantar 160 igrejas no estado com a Betânia de São Leopoldo. Então eu preciso de outras igrejas participando disso, eu preciso de outros pastores, de outros líderes. Eu não vou conseguir encontrar 160 plantadores de igrejas na minha igreja local, que saiam e façam isso. Eu preciso de outras igrejas que disponibilizem as pessoas e a gente entra com recurso, e aí uma outra organização entra com recurso financeiro e alguém oferece a mentoria e acompanha esse cara e a coisa aconteça. Né? Então a mentalidade de reino, ela deriva da própria percepção de que eu sou muito menor do que a missão que eu preciso alcançar. Mas eu reconheço que se essa igreja, aquela outra igreja se unirem, a gente consegue alcançar a missão. A missão ela não é maior do que a igreja de Jesus, ela é maior do que a minha igreja local. Então, essa percepção é que me ajuda, e eu acho que poderia ajudar os pastores a ter essa mentalidade de reino, que é importante para a coisa acontecer. Então já fica... Agora, antes de ficar, não é com qualquer igreja, né? A gente infelizmente sabe que existem igrejas que são ruins, pastores que são ruins, teologias que são péssimas, que não são bíblicas. Então não é qualquer igreja, né? A gente precisa ter essa análise se não vai correr o risco de uma igreja daquelas que Jesus falou com o fariseu, você percorre o mundo inteiro para fazer um convertido, um prosélito, e quando faz, torna ele mais merecedor do inferno do que você. Né? Então a gente tem que cuidar disso também. Mas igrejas bíblicas com pastores sinceros, honestos, corretos, que queiram ver a coisa avançar, a gente não pode ter inveja ou ciúme ou um sentimento de perda de tempo de estar investindo neles. Agora de verdade, fica o convite para você colaborar e caminhar com a gente. Se você quiser ser uma igreja que está unida com outras igrejas para fazer o reino avançar. Então aqui nos links das descrições desse podcast no YouTube, onde você está assistindo, vai ter mais informações de como é que você pode fazer isso. E aí, Matheus, voltando para uma última questão no nosso podcast, o Craig Groeschel, que é o autor desse livro, ele faz uma palestra, dentro não é um livro, em que ele reconhece que ele descreve no livro a igreja que tem isso, né? Ele descreve a organização, mas ele por algum motivo não descreveu o líder que tem isso. Como é que essa pessoa é? Que características ela tem? E aí ele começa a elaborar algumas, e ele descreve que o líder que tem isso é uma pessoa que é marcada por extremos. Ela não é uma pessoa equilibrada, ela tem características extremas que parecem contraditórias, mas que de alguma forma funcionam nela para ela conseguir ser um líder que tem isso. Então, o que quando tu deu até um curso aqui para os líderes de ministério da Igreja Betânia de São Leopoldo sobre isso, sobre o líder que tem isso,
que tu destacaria sobre o líder que tem isso para ver se eu tenho, se meus liderados têm e como é que a gente pode desenvolver aspectos que a gente vê que a gente não tem? Ele cita uma frase que isso ele não fala no livro, né? Ele tem 3 palestras que ele trabalha esse tema, que uma dessas palestras que me fez ler o livro, né? Ele cita uma frase, que grandeza acontece nos extremos, né? O Craig Rochelle, ele faz uma leitura que eu achei muito interessante, que ele fala que, por exemplo, quando Jesus ele vai se apresentar, ele nunca se apresenta como um meio termo, como uma pessoa equilibrada. Ele fala que ele é o alfa e o ômega. São 2 extremos. E ele consegue ser isso ao mesmo tempo. Ele é o princípio e o fim ao mesmo tempo. Ele é o leão de Judá, mas ele é o cordeiro que foi morto, né? Então não existe um animal mais poderoso do que um leão e um animal mais dócil do que um cordeiro morto, né? E ele é ao mesmo tempo. Então ele vai usar essa ideia de que grandeza acontece nos extremos. Ele separa algumas características, eu vou mencionar elas rapidamente aqui para poder trabalhar isso, que ele fala que ele conseguiu identificar no líder que tem isso. Então ele diz assim, o líder que tem isso, ele é uma pessoa que vive em 2 extremos. Primeiro, ele é confiante e humilde. Uma pessoa só humilde, ela tem a percepção que ela não dá conta de fazer grandes coisas. Ela se reconhece como menor, inferior, e às vezes ela fala assim, não, isso aqui é demais para mim. E normalmente uma pessoa confiante atropela as pessoas, é arrogante, não ouve ninguém, porque ele acha que ele é a pessoa. Então ele diz assim, um líder que tem isso, ele é confiante, ele acredita que dá, ele acredita que pode, ele faz, ele avança, não sei o quê, mas ele nunca faz isso atropelando ninguém, menosprezando ninguém, tratando ninguém como inferior a ele mesmo. O líder que tem isso, a segunda combinação de características que ele fala, ele é trabalhador e saudável. Ou seja, ele é hiperfocado, ele não trabalha às 8 horas por dia, bate o cartão e termina, ele trabalha 10, 12, 15 se for necessário, e ele vai, e ele faz, e ele se gasta, e se desgasta, e não sei o quê, mas ele também não surta, ele não entra em burnout, ele não se esgota emocionalmente. Então, o excesso de trabalho não leva ele a um exaurimento da sua saúde, das suas emoções e etc. E ele não é só uma pessoa saudável que, eu tenho que dormir tal hora, acordar tal hora, fazer minhas rotininhas aqui, não sei o quê, para manter minha saúde equilibrada, né? E ele não é um workaholic, uma pessoa que se mata de trabalhar e aí trabalha por 10 anos, 15 anos e morre, ou surta, ou entra em depressão, ou tem um burnout. Ele consegue ser as duas coisas, e não é ser equilibrado, né? E ele combate isso o tempo inteiro. O cara equilibrado não tem isso, né? O cara é desequilibrado, ele é extremamente trabalhador e ele consegue também ao mesmo tempo ser extremamente saudável. Ele é focado, ele olha para uma coisa, aquilo precisa acontecer, ele foca naquilo, ele presta atenção, ele segue os processos, ele avança, mas ele também é flexível quando ele percebe que alguma dessas coisas não está dando certo. Ele também aceita trocar de forma de executar aquela coisa. Uma pessoa extremamente flexível, ela dificilmente conclui as coisas. E uma pessoa extremamente focada, quando está errada ou quando pessoas se interpõem no caminho dela, ela atropela essas pessoas. Então, o líder que tem isso, ele consegue ser extremamente focado e conclui as coisas, e avança, e pensa, e executa, mas também flexiona quando percebe que isso aqui não pode ser levado a ferro e fogo. Ele não é legalista, né? Outra característica, ele é extremamente otimista. O líder que tem isso, ele enxerga as coisas boas, ele percebe o que vai ser quando aquilo terminar, e ele acredita que vai dar, e ele emprega energia realmente como se fosse dar, mas ele é realista. Ele sabe quais são os obstáculos, as dificuldades, os perigos, o que ele vai enfrentar, e ele consegue ser isso ao mesmo tempo. Então, ele apresenta isso, que o oposto de otimismo não é pessimismo. Pessimismo é um defeito, né? Você tem uma pessoa que é realista, você tem uma pessoa que é otimista. O líder que tem isso, ele consegue ser as duas coisas. Ele é sincero, se ele pensa, ele fala, se ele
tem que falar com alguém, ele fala com alguém, ele não dá volta, não dá rodeio, não fala nas entrelinhas, não fica criando, ele é sincero, mas ele é gentil. Ele fala com amor, ele usa as palavras certas, de uma forma que não fica destruindo as pessoas, mas que constrói na vida das pessoas. Pessoas que são só gentis, habitualmente são omissas e não falam o que pensam, o que estão enxergando, porque elas não querem que a pessoa fique chateada, fique mal. Pessoas que são sinceras, normalmente são rudes, normalmente são duras, e o líder que tem isso, ele consegue estar nesses dois extremos. Ele é empoderador. Ele está o tempo inteiro delegando e ele consegue explicar para as pessoas o que elas têm para fazer e ele confia que elas vão fazer e ele libera elas para fazerem. Ele não fica microgerenciando, mas ele é controlador. Ele pega os relatórios, ele sabe o que está acontecendo e quando ele percebe que algo está fora, ele fala sobre aquilo. Uma pessoa só controladora normalmente centraliza em si. Uma pessoa só empoderadora, quando as pessoas estão fazendo errado, ela nem sabe e demora para descobrir. E o líder que tem isso, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ele é urgente. Ele tem essa sensação de que as pessoas estão indo para o inferno, as coisas estão acontecendo, o evangelho precisa avançar e é para ontem. Mas ele é paciente, ele entende que as pessoas às vezes têm ritmos diferentes e que as pessoas são importantes e que você precisa acompanhar pessoas nos ritmos que elas conseguem fazer. Isso não te tira a sensação de urgência, você está sempre também fazendo a coisa, mas a urgência não faz com que você trate mal as pessoas pelo caminho e perca elas pelo caminho. Ele acrescenta um último que ele fala que ele enxerga isso em plantadores de igreja ou em iniciadores. Ele fala que essas pessoas elas são extremamente, ele usa a palavra frugais, mas a ideia de pão duras, né? Elas são pessoas assim que não gasta um centavo fora do que poderia e tenta cortar os orçamentos para tudo e acha tudo caro e acha tudo difícil. Elas são extremamente pão duras e elas são generosas ao mesmo tempo. E isso às vezes bagunça a cabeça das pessoas, porque do nada o cara que falou assim, não, corta isso, corta o cafezinho, corta o copinho, não sei o quê, despeja uma penca de dinheiro em cima de um projeto que as pessoas falam assim, não, ele vai ficar cortando tudo, e de repente todo o dinheiro vai para aquilo ali. E ele fala que isso acontece muitas vezes porque o plantador ou o iniciador, ele começou num período de grande escassez, num momento em que não tinha, e ele tinha que fazer sem dinheiro, sem recursos, sem pessoas. Então que esse sentimento meio que acompanha ele a vida inteira e que ele sabe que tem coisas que tem que ter muito dinheiro para acontecer. Então, quando ele percebe isso, aí ele abre mão disso aqui e é assim. Pessoas extremamente pão duras normalmente não veem excelência nos ministérios, pessoas gastadoras normalmente se endividam e o ministério tem um curto prazo. Então, esses elementos que ele vai colocar de extremos, não é um meio termo entre as coisas, são as duas coisas ao mesmo tempo. Isso são as características que ele identificou num líder que tem isso e que, consequentemente, vai conseguir produzir uma igreja que tem isso. Bacana. Então, essa é a descrição do líder que tem isso. Aí, para a gente fazer uma última pergunta, para a gente encerrar o nosso bate-papo, se eu ouvir a tua descrição e eu vejo que em alguma dessas características, ou em várias, eu estou num dos extremos, mas não no outro. Ou eu estou num meio termo ali. Qual é o caminho? O que eu faço? Como é que eu desenvolvo em mim ou nos meus liderados o que está faltando? Eu acho que encontrar uma mentoria e abrir completamente para esse mentor que tenha isso, ajudaria. Para ele poder pontuar assim, cara, ó, você é controlador, mas você não delega, vou te ensinar a delegar. Né? Ou você é uma pessoa extremamente confiante, mas você tem tratado as pessoas de uma forma arrogante, eu vou te ensinar a tratar as pessoas. Então é possível que uma pessoa que viva em algum extremo encontre alguém que faça já a outra coisa e então aprenda com ela. Porque isso normalmente não é aprendido com uma informação. Isso é aprendido com prática. Então eu preciso de alguém que sente comigo, me fale, isso aqui você está fazendo errado e é assim que é o certo. Vai praticar, eu vou observar e nós vamos conversar de novo sobre isso. Então você quer ser acompanhado por líderes que têm isso, como o Mateus e outros líderes que a gente tem associados aqui a nossas organizações que eu acabei de citar, o CEMIB, a Converge, etc.
dá uma olhada nos links aqui embaixo que a gente tem várias informações sobre como é que você pode se envolver com a gente. Então, Matheus, obrigado mais uma vez, foi um prazer ter essa conversa, eu acho que a gente conseguiu cobrir todos os tópicos assim que são importantes ali do livro, e ainda com o bônus do líder que tem isso, que não está no livro e acho que nem tem em português em algum lugar esse conteúdo disponível. Então, não achei ainda. Exclusividade. Então, muito obrigado, Matheus. Valeu, um abraço, pessoal. Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.